E aí pessoal, tudo bem? Então, o tema que eu vou tratar hoje é um tema que tem uma relevância muito grande no nosso momento atual, né? E qual é o tema? Qual a responsabilidade civil do Estado em época de pandemia ou na pandemia? Por que esse questionamento? Olha só, quando eu dou aula, né, quando eu estou em aula, em sala de aula, né, com meus alunos, eu dou alguns exemplos, né, mostrando que o Estado ele também poderá ser responsabilizado por atividade ilícita, né, atividade legal. Então o Estado, quando ele é responsabilizado, ele não é responsabilizado tão somente por suas atividades ilícitas, né, aquelas que de fato vão atingir um princípio da administração pública, mas também por uma atividade propriamente ilícita. Por que eu estou falando disso, doutores? Porque percebo, nós estamos na época de uma quarentena que é uma recomendação do Ministério da Saúde no aspecto nacional, né? E os gestores locais, né, os gestores regionais, que são os estados, e os gestores locais dos municípios, eles estão aplicando a quarentena, né, nos seus territórios, nas suas circunscrições. Por que eu estou falando isso? Olha só. Percebam, eu estou em uma situação de quarentena em que determinados indivíduos, dentro desse contexto de quarentena, eles acabarão tendo atingida, né, de forma anormal e específica, né, a sua capacidade financeira. E aí eu vou tratar aqui de forma mais específica a situação dos empresários. Senhores, o empresário, para que ele possa honrar suas contas, ele precisa ter faturamento, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um comércio, né, ela vai faturar mês a mês para ir honrando os seus credores, né, e para ir honrando os seus trabalhadores, aqueles que estão exercendo a função ali em colaboração com aquele empresário. Então perceba, a partir do momento que eu tenho atividades que estão sendo suspensas, né, e essas atividades suspensas vai levar naturalmente, né, a uma situação de demissões, vai levar naturalmente a uma situação inclusive de fechamento de empresas, eu preciso analisar em quais circunstâncias o Estado poderá ser responsabilizado por isso. Percebo, eu falei para vocês que o Estado pode sim se responsabilizar por atividade ilícita. E a quarentena é sim uma atividade ilícita. Nós já comentamos em outros vídeos, né, que a quarentena tem fundamento legal, nós temos uma lei, né, eu não vou abordar ainda critérios constitucionais da lei, né, porque é um fato que a gente precisa ainda aprofundar mais, e nesse vídeo aqui não é a intenção, não é aprofundar a questão constitucional, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: as empresas que estão sendo atingidas por essas medidas de quarentena, né, elas terão sim fundamento legal para recorrer ao Poder Judiciário pedindo, pleiteando indenização pelo período em que ela deixou de faturar. Aí você, pô, professor, legal, e aí, como é que eu faço isso? Olha só, inclusive, antes de eu falar, né, como é que vocês vão fazer isso, inclusive, esse efeito da quarentena, né, que é uma atividade ilícita, ela pode inclusive potencializar o pedido de indenização. Olha só, tem municípios no país, né, em que efetivamente o vírus ainda não chegou, né, mas esses municípios já estão realizando a quarentena. Eu sei que é uma recomendação do Ministério da Saúde, doutores, mas eu determinar a quarentena em locais em que não há circulação de vírus, né, nem em cidades circunvizinhas, né, cidades próximas àquela cidade, é uma situação que precisa ser analisada em frente a alguns contextos. Por exemplo, nós sabemos que a quarentena é o único mecanismo que vai parar com a disseminação do vírus. Isso é um fato, tá? Mas como é que eu vou parar uma atividade sem disseminação de vírus? Então, assim, é uma questão que o gestor está entre a cruz e a espada, ele precisa decidir sobre isso, mas ele precisa também ter parcimônia em relação aos efeitos que a quarentena vai trazer. E para isso, os gestores, né, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, precisam adotar práticas para salvaguardar aqueles que vão ter problemas com essa quarentena.
Então, neste caso, os trabalhadores, a gente está observando, né, algumas medidas do governo federal, eles estão tendo algumas salvaguardas que infelizmente não são suficientes. Trabalhador, professor, poderá vir a pleitear indenização em razão da quarentena? Percebam, eu vejo que o trabalhador ele não teria esse direito tão evidente, tão latente, porque a questão da demissão dentro da própria CLT é uma opção do empregador, né? O empregador, inclusive, pode realizar a demissão dos seus funcionários sem justa causa. Logicamente que ele vai ter que pagar todas as indenizações decorrentes das verbas decisórias. Mas, em relação ao empresário, que depende de uma economia circulando, ele vai poder pleitear essa indenização? Aí eu vejo o direito mais latente, mais evidente, porque imagine um determinado município, né, que vai emitindo seus decretos, suspendendo, prorrogando as quarentenas, e aí nesse momento que ele está ali prorrogando, ele permite, por exemplo, a realização de algumas atividades dentro do município, né? Imagina, vou dar um exemplo hipotético, tá? O município que afirma que obras são serviços essenciais, mas ele não autoriza a abertura das empresas que vendem material de construção. Então, é uma situação assim, né? Vocês percebem que há uma situação em que, porque se eu sou do município que não tem nenhum caso de vírus, né? E diante de uma circunstância prática, eu digo que a obra no meu município é uma atividade relevante, né? E aí, sem nenhum tipo de contexto, não vou abordar essa questão se obra é ou não é, tá? Mas aí dentro desse município eu digo que obra é essencial, mas eu não autorizo aqueles que vendem os insumos para que as obras aconteçam. Então a gente percebe que há um problema aí. Mas o que eu quero chamar a atenção, e a intenção desse vídeo, né, é exatamente essa. Vocês, empresários que estão sendo atingidos pela pandemia, vocês, advogados que possuem clientes que estão sendo atingidos por essa pandemia, vocês poderão ingressar com pedidos de indenização contra o município, contra a União, exatamente por quê? Porque não há efetivamente medidas que vão salvar, resguardar essas empresas. A gente não está vendo isso na prática. Mas o governo vai fazer um plano de indenização. Ótimo, mas esse plano de indenização ele tem que ser proporcional a cada empresa e não de forma igualitária. Eu vou ter empresas gigantescas que vão estar sofrendo problemas, que elas vão precisar pagar os seus funcionários. Elas vão precisar pagar seus fornecedores. E aí? Eu vou dizer que cada empresa vai receber 50 mil reais do governo? Não. Eu vou ter que ver a situação de cada empresa. Tá, professor, maravilha, mas como é que eu vou auferir, né, esse dano? Como é que eu vou potencializar esse dano? Doutores, dentro dessa perspectiva de dano, a gente vai potencializar esse dano na esfera material, né? Então a gente vai ter que observar os lucros cessantes, aquilo que ele deixou de faturar e efetivamente o prejuízo que ele teve durante o período de quarentena. E é simples, é pegar balanço financeiro da empresa, fazer uma média de faturamento e demonstrar que naquele mês, nos anos anteriores, por exemplo, ele tinha um faturamento X e um faturamento que era crescente e esse ano ele não teve. Então ele pode ingressar com ações pedindo esse tipo de indenização? Na minha ótica, sim. Inclusive nós temos um julgado, né, que pode servir de referência para vocês, que é o recurso extraordinário. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês, ó, recurso extraordinário 571.969 do STF, que traz exatamente essa situação de responsabilidade do Estado por atos lícitos. Aí, logicamente, cada advogado dentro do seu estado também terá jurisprudências dentro dos tribunais que vão sim reforçar essa situação de indenização, né, para essas pessoas que estão sendo atingidas, e aí o requisito, ó, de forma anormal e específica. Eu espero honestamente e sinceramente, doutores, que esse vídeo contribua para que a gente possa também minimizar esses impactos aí do coronavírus, tá bom? Forte abraço a todos. Antes disso, por favor, dá um like lá no nosso canal do YouTube e compartilhe aí esse vídeo com seus amigos, colegas, porque eu acredito que será um vídeo que vai trazer informações deveras relevantes para aqueles que não sabem o que fazer, né, nesse período de quarentena, tá bom? Forte abraço a todos, tchau, tchau!